Um abraço, amigos que acompanham os campeões da bola aqui nas nossas redes sociais. 25 de abril, vamos às informações do esporte nesta terça-feira. Claro, sempre começando com a Ferroviária. Ferroviária que está em Sorocaba e busca fechar ainda hoje mais um nome para reforçar a Ferroviária na Série D do Campeonato Brasileiro. Um atacante de área, um centroavante. A Ferroviária já tem 25 jogadores trabalhando nessa pré-temporada em Sorocaba e, claro, a expectativa do técnico Elano e da diretoria é fechar um centroavante experiente, já que um deles, no caso de 3 que viriam, né, já está em Sorocaba, que é o caso do Eric Monteiro, que a gente já vem informando desde do último sábado, aqui na programação dos campeões da bola. O Eric, que veio da equipe do Grêmio de Porto Alegre, 19 anos, já está treinando com o grupo lá na cidade de Sorocaba. Então, expectativa é que ainda hoje a diretoria possa receber algum jogador e, claro, a gente está atento aqui, provavelmente no balanço geral a gente já possa, quem sabe, informar, ou aqui mesmo nas nossas redes sociais. Ferroviária, então, nessa intertemporada que segue até sábado lá na cidade de Sorocaba, no CT da equipe do Atlético de Sorocaba. Quanto aos jogadores, praticamente as outras posições, a Ferroviária já tem o time bem articulado. O único jogador que não está com o grupo na cidade de Sorocaba é o lateral esquerdo Sanches. Ele que teve uma lesão no quadril ainda no Paulistão desse ano, no jogo contra o São Paulo, está se recuperando e pode até ser mais um reforço da Ferroviária para a competição nacional que começa na semana que vem, dia 6 de maio, contra o Operário do Mato Grosso do Sul, que por sinal está ainda em atividade no seu estadual. Fez o primeiro jogo contra o Costa Rica do Mato Grosso, empate por 0-0 em casa, agora joga na casa do Costa Rica para tentar o título. Então o time do Operário já vem com um time mais entrosado, já montado, com certeza um jogo difícil para a Ferroviária nessa estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda falando de Ferroviária, amanhã as Guerreirinhas Sub-20 entram em campo pela manhã. 10 horas da manhã lá em Belo Horizonte, no Sesc Alterosas, tem Ferroviária e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Até agora foram 4 jogos e 4 vitórias. A última delas, na semana passada, aqui na Fonte, vitória por goleada diante do Coritiba pelo placar de 5-2. A Ferroviária amanhã jogando em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. Já o time principal, feminino, segue se preparando. Domingo, 3 da tarde, lá em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, o time feminino da Ferroviária, o time principal feminino da Ferroviária, enfrenta o Grêmio. Ferroviária que vem de uma boa campanha. Um detalhe, né? Ontem, com a derrota do Corinthians no fechamento da 8ª rodada lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, 2-0 para o Internacional de Porto Alegre, a Ferroviária fechou a rodada na liderança do campeonato. Ferroviária 21 pontos e 17 gols de saldo. Na vice-liderança também com 21 pontos o Flamengo, só que o Flamengo perde no saldo de gols, 12 gols para o Flamengo, 17 para a Ferroviária, por isso a Ferroviária vai liderando o brasileiro e o Corinthians despencou da liderança para a 4ª colocação. Ferroviária então defende a liderança do brasileiro domingo às 3 horas da tarde em Eldorado do Sul, com cobertura dos campeões da bola, Grêmio e Ferroviária. Falando agora de futebol brasileiro, daqui a pouco teremos rodada da Copa do Brasil, jogos de volta, que são os seguintes hoje: Cruzeiro e Náutico em Minas Gerais, no estádio Independência. O Paysandu recebe em casa o Fluminense, o Ituano em Itu recebe o São Paulo e o Atlético Paranaense recebe o CRB. São os 4 jogos desta noite de terça-feira da Copa do Brasil, jogos de volta, né? Como a gente disse, times aí precisando reverter vantagens, caso do Atlético Paranaense, então uma situação é que o Atlético vai ter que correr atrás da desvantagem lá que sofreu para o CRB. São Paulo que empatou em casa, ainda na época com o Rogério Ceni no comando, um jogo horrível contra o Ituano. São Paulo tem que mudar o estilo de jogo para tentar alguma coisa hoje em Itu. Um dos desfalques do Ituano, que o São Paulo pode se favorecer hoje, é o goleiro Jefferson Paulinho, que ainda é dúvida, ex-Ferroviária. O Jefferson Paulinho sofreu uma lesão e provavelmente não enfrente o São Paulo esta noite em Itu. Então, essas são as partidas decisivas da Copa do Brasil. E, claro, fica a expectativa para que, no caso, a Ferroviária possa ter novos reforços ainda essa semana ou, no mais tardar, amanhã já, novos reforços. O Elano, como eu disse, trabalhando com 25 jogadores lá na cidade de Sorocaba e fica essa expectativa de novos jogadores chegarem, um centroavante, pelo menos mais experiente, chegar para reforçar a Ferroviária nesse Campeonato Brasileiro da Série D. E, claro, a tabela que era aguardada ontem, mas devido à saída da Instat TV, a CBF segurou um pouco a tabela até que se defina a situação da nova tabela, claro, com a grade de televisão ou
a plataforma de televisão que vai transmitir o Campeonato Brasileiro da Série D, que, como eu disse, para a Ferroviária começa já na outra semana, dia 6 de maio, sábado, 5 da tarde, contra o Operário do Mato Grosso do Sul, aqui na Fonte Luminosa. Vale lembrar ainda que as categorias de base da Ferroviária estarão em campo esta semana. Amanhã, por sinal, 10 da manhã, em Porto Feliz o jogo, a equipe Sub-14 pelo Paulista Cup enfrenta o Desportivo Brasil, Ferroviária e Desportivo Brasil pelo Paulista Cup Sub-14. Já as equipes Sub-15 e Sub-17 entram em campo no sábado pela manhã no Botânico. O gramado da Fonte Luminosa está passando por um reparo, por isso esses jogos serão realizados no Botânico, 9 horas da manhã o Sub-15 e 11 horas da manhã o Sub-17, Ferroviária e Sertãozinho. Também no sábado, Sub-20 vai a Jaú enfrentar o 15 de Jaú. No Sub-20 a Ferroviária é líder, no Sub-15 a Ferroviária também é líder, no Sub-14 no Paulista Cup a Ferroviária também é líder, só no Sub-17 que a Ferroviária ainda não encaixou o seu futebol, está passando por uma reformulação, principalmente com a chegada do novo investidor, a equipe está se encaixando ainda, mas tem muito campeonato pela frente e, claro, o crescimento do time Sub-17 no Campeonato Paulista. Vale lembrar então amanhã 2 jogos da Ferroviária. Pela manhã, o feminino Sub-20 em BH contra o Atlético Mineiro pelo Brasileiro Sub-20. E à tarde, em Porto Feliz, a equipe Sub-14 enfrentando o Desportivo Brasil pelo Paulista Cup. E claro, todas as informações vocês ficam sabendo aqui nas nossas redes sociais, com o plantão informativo diário toda na semana, né, todo esse horário aqui da tarde, né, no meio de semana à tarde, e claro, no Balanço Geral às 19 horas, tanto na Cultura FM quanto nas nossas redes sociais. Novamente, muito obrigado a todos pela audiência e fica novamente o recado. Inscreva-se no nosso YouTube, youtube.com/oscampeõesdabolaoficial, youtube.com/oscampeõesdabolaoficial. Se inscreva no nosso YouTube, concorra a prêmios e, claro, fique sempre bem informado com as notícias aqui com os Campeões da Bola. Ótima tarde de terça-feira a todos e aguardamos vocês daqui a pouco no Balanço Geral. Até daqui a pouco.